Para a mensagem de hoje, eu te convido a refletir comigo sobre um versículo da Bíblia muito conhecido. É bem provável que você, mesmo que não seja um leitor da Bíblia, já tenha ouvido essas palavras. O texto é o de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. São lindas palavras de Deus, não é mesmo? Bem, nesse versículo, Deus falou sobre o medo, sobre a ansiedade e nos deu a garantia de nos fortalecer com a sua mão poderosa. Bem, vamos entender um pouco mais essa passagem da Bíblia. Embora seja um versículo bem conciso e de fácil entendimento, mesmo assim vamos refletir em algumas palavras. Primeiro, Deus disse: não tenha medo. Por que ele começou falando do medo? Porque o medo é o que te paralisa. O medo é o responsável por quase todos os problemas da humanidade. E mesmo quando o medo não é a causa, é o medo que potencializa seus sofrimentos e dificulta tudo em sua vida. O medo rouba seus sonhos, destrói esperanças e te impede de viver. Deus, sabendo disso, ele falou: não tenha medo, porque sem medo, Deus sabe que você ficará bem. O medo te causa ansiedade, e a ansiedade tira sua paz. Foi por isso que as palavras seguintes de Deus foram: não fique ansioso. E o que é que te faz ficar ansioso? Bem, outra versão da Bíblia traduz a palavra ansioso usada nesse versículo para não olhe em sua volta. E é isso. Olhar em sua volta te causa ansiedade. O que temos em nossa volta hoje? Só dores e sofrimentos. A gente vive num mundo mau, egoísta, insensível, muita desigualdade, muita maldade, não é? Se você ficar olhando à sua volta, você vai se desesperar. A ansiedade vai tomar conta de você. Para você entender melhor essas palavras de Deus em Isaías 41:10, pense sobre quando Jesus andou sobre as águas. Antes de saberem que era Jesus, os discípulos viram um homem andando nas águas e acharam que era uma aparição, um fantasma. Então, Mateus 14:26 diz que eles gritaram de medo. Olha o medo aí. Mas daí Jesus se identificou e disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Agora, com Jesus ali, não havia razão para medo. Então Pedro se encheu de coragem e o que ele fez? Pediu para Jesus para andar sobre as águas também. Jesus disse: venha. E Pedro saiu, cheio de coragem, sem nenhum medo, e andou sobre as águas, porque ele olhava para Jesus, se concentrava em Jesus, não tinha medo, estava cheio de fé. Ah, mas a história não acabou. Pedro começou a olhar em sua volta. Note bem, começou a olhar em sua volta. Viu grande vendaval, e ao olhar aquela tempestade, o versículo 30 diz que ele ficou novamente com medo e começou a afundar. Gritou por ajuda, e o que fez Jesus? Lhe estendeu a sua mão. Agora olha para essa história de Mateus 14, de 26 ao 32, e compare com Isaías 41:10 que lemos no início. Deus disse: não tenha medo, não fique ansioso, não olhe em sua volta, eu estou aqui, eu sou seu Deus, eu vou te segurar com a minha mão. Note a realidade dessas palavras na história de Pedro. Pedro tinha medo, mas ao olhar e ver que era Jesus que estava no mar, ele criou coragem, teve fé, andou sobre as águas, fez o impossível. Porque é isso que a fé faz. A fé faz obras impossíveis. Mas ao deixar de se concentrar em Jesus e ficar olhando a tormenta, ele voltou a ter medo
de novo. E o que o medo fez? Causou desespero, ansiedade, fez com que Pedro perdesse a fé, porque se concentrou na tempestade. Se esqueceu de quem estava na frente dele, o Filho de Deus. Então, ao ler Isaías 41:10, que lemos no início, onde Deus te diz para não ter medo, não ficar ansioso, não olhar para os problemas em sua volta e se concentrar nele, pois ele é o seu Deus, ele vai te segurar com a sua mão direita. Ao ler esse texto, lembre-se de Pedro e veja como são reais e importantes essas palavras encorajadoras de nosso Pai Celestial. Você pode estar passando por muitas tempestades, um vendaval em sua vida. Mas o que você precisa fazer, mesmo sendo difícil, é se concentrar no Deus Todo-Poderoso e saber que a sua mão está estendida para você. Mas para que Deus possa te segurar com a sua mão direita, você tem que fazer como Pedro, pedir ajuda. Você precisa querer essa ajuda e precisa esticar a sua mão também. Sim, meu querido, a vida é uma grande tempestade, mas é quando percebemos a presença de Deus nos confortando, acalentando nosso coração, é que nos acalmamos, enxugamos as lágrimas e voltamos a ter fé, voltamos a crer que o amanhã de Deus virá em nossa vida e a tempestade não mais existirá.